O motorista buzinou curto, impaciente, e o carro preto parou bem na frente da minha barraca, atrapalhando a passagem de todo mundo. Eu estava escolhendo as laranjas mais bonitas para uma freguesa antiga quando levantei a cabeça para pedir, com educação, que encostassem um pouco mais. Antes mesmo de eu abrir a boca, o vidro desceu só o suficiente para uma mão bem cuidada fazer um gesto seco, como quem afasta a poeira do ar. Aqui não, disse a mulher, sem olhar para mim. Dá a volta. A palavra aqui soou como se eu fosse o problema do mundo. Não foi o tom apenas, foi o jeito. O olhar que passou por cima de mim, atravessando meu rosto como se eu não existisse. A freguesa ficou sem graça, segurando a sacola. 2 colegas de feira olharam de lado. O feirante aprende cedo a engolir muita coisa, mas aquilo entrou atravessado. Eu dei 2 passos para o lado, mais por reflexo do que por obediência, e o carro avançou. Quando o vidro subiu, vi o rosto dela por 1 segundo. 1 segundo só. Elegante, maquiagem discreta, o cabelo preso com cuidado. E um detalhe que me fez perder o chão. A forma como ela franziu a testa. Exatamente como alguém que eu conheci quando tudo era simples demais para caber orgulho. O carro seguiu. O barulho da feira voltou. As vozes, as risadas, o pregão dos vendedores. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha parado. Tá tudo bem, seu João? Perguntou a freguesa tentando aliviar. Assenti com a cabeça, entreguei a sacola e sorri do jeito que aprendi ao longo dos anos. Por fora, estava tudo no lugar. Por dentro, não. Aquele olhar tinha acordado uma parte da minha vida que eu passei décadas tentando deixar quieta. Se você já foi tratado como invisível alguma vez, escreve aí nos comentários. Não por pena, por identificação. Às vezes a gente carrega histórias que só precisam de um empurrão para voltar. Continuei trabalhando. Banana, maçã, tomate. O cheiro da feira sempre me acalmou, mas naquele dia parecia diferente, mais forte, mais vivo. Cada cliente que passava trazia uma pergunta silenciosa. Por que aquilo me atingiu tanto? Não era a primeira vez que alguém com dinheiro me tratava como se eu fosse menos. Não seria a última, mas havia algo ali que não combinava com simples arrogância. Enquanto pesava as frutas, vieram lembranças que eu não chamara. Um portão azul descascado, um quintal pequeno, uma risada que eu reconheceria em qualquer lugar. Balancei a cabeça tentando espantar a imagem. Não fazia sentido. O tempo tinha passado. As pessoas mudam. A vida segue. Mas a vida, quando quer, cutuca. No meio da manhã, o mesmo carro voltou. Estacionou mais longe dessa vez. Ela desceu. Caminhou pela feira com passos firmes, óculos escuros, uma bolsa cara pendurada no braço. Não olhou para mim. Passou reto, como se eu fosse parte do cenário. Aquilo doeu mais do que a primeira vez. Eu me peguei observando de longe, coisa que não costumo fazer. Ela comprou flores. Escolheu com cuidado. Falou baixo com a florista. Sorriu de leve. Aquele sorriso... Meu peito apertou. Não era possível. Não depois de tantos anos. Não daquele jeito. Voltei a atender um casal jovem, tentando manter a cabeça ocupada. Mas quando levantei os olhos de novo, ela estava parada a poucos metros da minha barraca, falando ao telefone. A voz era firme, controlada, mas havia cansaço ali. Eu reconhecia aquele cansaço. Não de hoje, de vida. Terminei o atendimento e fiquei com as mãos vazias, sem saber o que fazer com elas. Pensei em chamá-la. Pensei em ficar quieto. Pensei em rir da minha própria imaginação. O feirante humilde não costuma ter espaço para dúvidas existenciais em plena quarta-feira. Ela desligou o telefone. Tirou os óculos. Olhou em volta. Por um instante, nossos olhos quase se encontraram. Quase. Ela desviou primeiro. Não por desprezo, eu senti. Por fuga. Foi ali que alguma coisa se encaixou dentro de mim. Não era certeza ainda. Era um pressentimento pesado, daqueles que a gente reconhece no corpo antes da cabeça aceitar. Trabalhei até o fim da feira no automático. Quando comecei a guardar as caixas, minhas costas reclamavam, como sempre, mas o incômodo maior vinha de dentro. Cada barulho de madeira batendo me levava mais fundo num passado que eu jurava resolvido. No caminho de casa, passei pela mesma rua de sempre. As casas simples, o cachorro dormindo na calçada, o cheiro de café vindo de alguma janela. Tudo normal, tudo igual. Menos eu.
Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para a parede por um tempo longo demais. Lembrei do dia em que prometi a mim mesmo nunca mais procurar quem escolheu ir embora. Lembrei do silêncio que eu engoli para proteger alguém que nem sabia. Lembrei do quanto doeu continuar vivendo como se aquilo não tivesse acontecido. A mulher da feira não tinha pedido desculpa. Não tinha explicado nada. Talvez nem soubesse quem eu era. Talvez soubesse demais. O fato é que, sem dizer uma palavra, ela tinha reaberto uma história que eu achei que só existia dentro de mim. Naquela noite demorei a dormir, e quando dormi, sonhei com uma voz que me chamava pelo apelido que só uma pessoa no mundo usava. Acordei com o coração acelerado e uma certeza desconfortável. O passado tinha voltado para cobrar alguma coisa. Você acha que algumas histórias devem permanecer enterradas? Ou acredita que a vida sempre dá um jeito de fazer a gente encarar o que ficou para trás? Amanhã eu voltaria para a feira, como sempre. Só não sabia que aquele retorno simples iria me colocar frente a frente com a parte mais delicada da minha própria história. No dia seguinte eu acordei antes do despertador, com aquela sensação ruim de quem levou um soco por dentro e ainda não sabe de onde veio. A casa estava escura, silenciosa. Só o ventilador fazendo um barulho baixo e constante. Fiquei uns minutos deitado, olhando para o teto, tentando entender por que uma mulher desconhecida tinha me tirado o sono como se eu fosse um menino de novo. Levantei devagar para não acordar ninguém. A água do chuveiro saiu fria no começo, depois esquentou e eu fiquei ali parado, deixando a água cair no meu rosto, tentando apagar a lembrança do olhar dela. Não adiantou. Quanto mais eu tentava empurrar aquilo para longe, mais o passado vinha como uma maré. Fiz café. O cheiro me trouxe chão. A cozinha pequena, a xícara antiga, o pão amanhecido. Coisa simples. Coisa que segura a gente na realidade. Mas mesmo assim, meu pensamento foi parar num portão azul descascado que eu não via fazia décadas. E eu me peguei lembrando de uma tarde inteira, com o sol se deitando devagar no telhado de Brasilite e a rua cheia de poeira levantada pelos meninos correndo. Eu não tinha falado esse nome em voz alta há muitos anos, e mesmo assim ele estava ali, grudado na minha garganta. No caminho para a feira, o ônibus ia cheio. Gente indo trabalhar, gente segurando marmita, gente com cara de quem já cansou antes de começar. Eu olhava pela janela e via a cidade acordando. Padaria abrindo, portão subindo, o primeiro caminhão de gás passando. Vida normal. Só eu que parecia andar com um rádio ligado num canal antigo, tocando músicas que eu não queria ouvir. Cheguei cedo e comecei a montar a barraca como sempre. Puxei a lona, ajeitei as caixas, alinhei as frutas com cuidado. Eu gosto de fazer bonito. Não é por vaidade, é por respeito. Quem compra da gente merece ver capricho, mesmo quando a vida não capricha com a gente. Hoje você tá calado demais, seu João, falou o Ademir, da barraca do peixe, enquanto passava com o avental manchado. Dormi mal, respondi, sem entrar em detalhes. Ele soltou um daqueles de quem sente que tem coisa por trás, mas não aperta. Feira tem isso. A gente se conhece pelo jeito de segurar a sacola, pelo jeito de olhar, pelo jeito de ficar quieto. Quando o movimento começou, eu tentei me concentrar no trabalho. Banana prata, mamão, batata, cheiro verde. As vozes dos fregueses me puxavam para o presente. Mesmo assim, a cada carro mais caro que aparecia no fim da rua, meu corpo reagia antes de eu pensar. Eu ficava atento, como se estivesse esperando uma notícia ruim, e ela apareceu. O mesmo carro preto, a mesma postura segura, a mesma elegância que, de tão bem ensaiada, parecia a armadura. Ela desceu, dessa vez sem óculos, e o rosto dela estava ainda mais claro sob a luz da manhã. Meu coração deu uma batida diferente, não forte, estranho. Como se a vida tivesse encostado um dedo no meu peito e dito: "Você vai ter que olhar." Ela caminhou devagar, observando as bancas, mas não como quem passeia. Era como quem procura alguma coisa e não quer admitir nem para si mesma. Passou pela barraca do queijo, comprou um pedaço pequeno, perguntou o preço do mel, recusou. Em nenhum momento olhou direto para mim. Só que eu senti, mais de uma vez, que ela sabia exatamente onde eu estava. Na feira,
A gente aprende a enxergar pelo canto do olho. Eu vi quando ela parou perto da banca de flores e ficou com a mão parada no ar, sem escolher nada, como se tivesse esquecido o motivo de estar ali. Vi quando ela respirou fundo e apertou a alça da bolsa com força. Vi quando ela mordeu o canto do lábio, um hábito antigo demais para ser coincidência. Coincidência, aliás, era a palavra que eu repetia para mim mesmo, tentando me enganar. Bom dia, seu João. Uma voz me chamou e eu voltei. Era Dona Marli, freguesa de anos, daquelas que conhecem a gente pelo nome e pelo coração. Bom dia, Dona Marli. Vai levar o de sempre? Hoje eu quero laranja para suco. E me escolhe umas bem doces, viu? Comecei a escolher as laranjas, uma por uma, mas minha cabeça estava longe. Eu me peguei lembrando de mãos menores do que as minhas, segurando uma fruta e rindo porque o suco escorria pelo pulso. Uma risada que eu tinha guardado. Uma risada que eu reconhecia. Dona Marli percebeu. Você tá com a cara meio... sei lá, tá doente? Não, é só preocupação boba. Ela olhou para o lado, seguindo o rumo do meu olhar, e viu a mulher elegante do outro lado da rua da feira. Ah, você tá falando daquela moça? Ela cochichou como se fosse segredo. Moça não, mulher. Eu corrigi sem querer, e o jeito como eu falei fez ela estreitar os olhos. Ela parece importante. Ontem ela veio aqui também. Perguntou de preços, mas não comprou quase nada. Só ficou andando. Dona Marli mordeu a ponta da língua, curiosa. Você conhece? Conheço. Era uma palavra perigosa. Conheci era ainda mais. Não. Eu respondi rápido demais. Dona Marli não insistiu, mas o olhar dela ficou marcado, como quem guarda aquela informação num cantinho. Depois que ela foi embora, eu fui lavar as mãos na bacia e notei que estavam tremendo. Aquilo me irritou. Eu não sou homem de tremer por causa de ninguém. A vida me ensinou a ser firme. Só que algumas coisas passam por cima da firmeza como água que entra por fresta. O movimento da feira cresceu. Crianças pedindo pastel, gente discutindo preço, vendedores gritando oferta. Eu continuei trabalhando, mas com uma parte de mim o tempo todo presa naquela mulher. Eu olhava e tentava encaixar o rosto dela em algum lugar da minha memória, e a memória devolvia cenas que eu não queria ver. Uma rua de chão batido, um vestido simples, um caderno na mão, a promessa feita em voz baixa perto de um muro. Um beijo rápido, com medo de alguém ver. Uma palavra que eu nunca disse no momento certo. E no meio dessas lembranças, a mesma dor antiga. A do dia em que ela foi embora sem olhar para trás. Eu me encostei num canto da barraca por um instante e fechei os olhos. Respirei fundo. Eu precisava ser racional. Eu não podia me deixar levar por uma suspeita. Não depois de tanto tempo. Não depois de ter construído minha vida inteira em cima da ideia de que aquilo tinha acabado. Só que a vida é insistente quando quer. Mais tarde, quando o movimento diminuiu, ela se aproximou da minha rua. Não da minha barraca, mas perto. E foi aí que eu vi um detalhe que me derrubou por dentro, como se alguém tivesse puxado uma cadeira e eu caísse sentado no chão da memória. Ela usava uma correntinha no pescoço, fina, discreta. E o pingente? O pingente era um pequeno medalhão redondo, daqueles que abrem. Eu conhecia aquele medalhão, não era parecido. Era o mesmo modelo, o mesmo jeito de brilhar na luz, o mesmo tamanho. Eu segurei a borda da banca com força, porque eu lembrava com uma precisão cruel do dia em que aquele medalhão entrou na vida dela. Eu era jovem e não tinha dinheiro quase nenhum, mas tinha juntado moedas por semanas, vendendo o que dava, fazendo bico onde aparecia. Comprei aquele medalhão numa lojinha simples do centro, mais por coragem do que por certeza. E eu coloquei na mão dela, tremendo, dizendo que era para ela guardar uma lembrança. Dentro tinha uma foto nossa, pequena, meio torta, tirada numa máquina velha de praça. Eu sorrindo demais, ela tentando fazer cara séria e falhando. Naquele dia, ela chorou e disse que eu era teimoso, e me chamou pelo apelido que ninguém mais usava. Eu abri os olhos de novo e a vi ali, no meio da feira, com o mesmo medalhão no pescoço. Aquilo não era imaginação. Se ela ainda usava aquilo, então ela lembrava. Ou pelo menos lembrava de alguém. E se lembrava, por que me ignorava como se eu fosse um poste? Minha cabeça começou a formar perguntas que eu não sabia responder.
E junto delas veio uma raiva que não era a raiva dela. Era a raiva de mim, por ter aceitado o silêncio durante tanto tempo. Ela passou por uma banca de temperos e parou, fingindo olhar potinhos. Eu vi quando ela virou de leve o rosto e me observou. Não foi um olhar longo. Foi um olhar rápido, medido, como quem testa um chão antes de pisar. E eu, por um segundo, tive vontade de atravessar aquela rua e dizer: "Você sabe muito bem quem eu sou." Só que as palavras não saíram, porque eu senti medo. Medo de estar certo. Medo de estar errado. Medo do que vinha depois de qualquer confirmação. Voltei a atender um cliente, mas fiquei errado, lento, como se minhas mãos estivessem com luvas grossas. Quando finalmente terminei, olhei para onde ela estava e ela já tinha andado para longe. Porém, antes de desaparecer entre as pessoas, ela parou perto de uma barraca de brinquedos antigos, daqueles de madeira e lata, e pegou uma pequena caixinha de música. Girou a manivela, encostou no ouvido e por um instante seu rosto desmanchou. Não era pose, era lembrança viva. Eu não ouvi a melodia dali, mas vi o efeito que ela fez nela. Ela fechou os olhos como quem segura um choro. E foi nesse momento que eu entendi que eu não era o único com o passado latejando. Quando a feira terminou, eu fui guardar as coisas com pressa, mais para fugir de mim mesmo do que para ir embora. Ademir me chamou de novo. "Ô, seu João, você tá mesmo bem?" "Tô", menti, e ele percebeu. Todo mundo percebe. Peguei o carrinho, empurrei as caixas e no caminho para casa fiquei olhando as minhas mãos calejadas, aquelas mãos que construíram uma vida. Eu me perguntei quantas vezes a gente precisa ser ignorado para entender que não é sobre a gente. E quantas vezes a gente precisa ser lembrado para perceber que às vezes é exatamente sobre a gente. Cheguei em casa e fui direto para o quarto. Abri uma gaveta que eu quase não mexia. Lá no fundo, dentro de um envelope amarelado, tinha uma foto antiga e uma carta que eu nunca tive coragem de rasgar, mas também nunca tive coragem de ler de novo. Peguei o envelope e fiquei olhando para ele como se fosse um bicho perigoso. A carta tinha o nome dela escrito do lado de fora, com a letra que eu conhecia melhor do que deveria. Eu sentei na cama com o envelope na mão e pensei: se eu abrir isso, eu volto para um lugar que talvez eu não consiga sair de novo. Mas eu já tinha voltado. A feira tinha feito isso por mim. Você acha que eu devo abrir essa carta depois de tantos anos? Ou tem coisa que é melhor continuar guardada para não ferir de novo? Amanhã eu ia ver aquela mulher outra vez, disso eu tinha certeza. E pela primeira vez, eu comecei a desconfiar que ela não estava indo à feira por causa de fruta nenhuma. Eu não abri a carta naquela noite. Não por coragem, mas por medo mesmo. A gente fala muito de saudade como se fosse coisa bonita, mas tem saudade que é faca. E eu estava com a faca na mão, sem saber se cortava o pão ou o próprio peito. Guardei o envelope de volta, do mesmo jeito que estava, como se isso pudesse manter o passado no lugar. Só que não manteve. Eu deitei e fiquei ouvindo o som distante de um rádio de vizinho, uma música antiga que eu não identificava, e minha cabeça insistia no medalhão no pescoço dela. Se eu tinha dado aquilo para ela, por que ela ainda usava? Por quê? E mais, por que fingia que eu era ninguém? O sono veio picado. Acordei 2 vezes. Na terceira, desisti e levantei antes do sol. Fiz café sem fome, lavei o rosto, coloquei a camisa de feira e fiquei alguns minutos parado no quintal, olhando o céu clareando. Eu não estava indo trabalhar. Eu estava indo enfrentar uma pergunta. Na rua, o ar da manhã tinha aquele cheiro de terra úmida misturado com pão saindo do forno. Eu gosto desse cheiro. Ele lembra começo. Só que naquele dia parecia começo de coisa perigosa. Cheguei cedo e montei a barraca com mais cuidado ainda, como se alinhar maçã e banana fosse alinhar pensamento. Os colegas brincaram, disseram que eu estava caprichando para a visita. Eu forcei um sorriso e não respondi. A feira abriu. O barulho cresceu. As pessoas começaram a passar. E eu fiquei esperando, tentando fingir que não. Ela apareceu um pouco mais tarde do que nos outros dias. O carro preto parou, o motorista desceu, abriu a porta com a mesma formalidade de sempre. Ela saiu e por um instante ficou parada, olhando ao redor como quem toma coragem. Dessa vez ela estava com um vestido claro, simples para o padrão dela,
mas ainda assim caro. E o medalhão? O medalhão estava lá de novo, batendo leve no peito dela a cada passo. Eu não sei explicar o que aconteceu comigo quando vi aquilo. Foi como se a feira inteira sumisse e só existisse aquele objeto pequeno, brilhando sob o sol. Meu corpo lembrou antes de mim. O cheiro de laranja parecia o mesmo de décadas atrás. O som de uma risada de criança virou na minha cabeça a risada dela. E eu precisei apertar os dedos na madeira da banca para não ficar tonto. Ela começou a andar. Só que, em vez de dar voltas aleatórias, como nos dias anteriores, ela seguiu um caminho mais direto. Eu percebi. E meu coração fez o que coração faz quando pressente problema. Disparou. Ela parou na banca do seu Bento, que vende ervas, chás, essas coisas. Eu conheço o seu Bento, homem mais velho, de fala mansa, que trata todo mundo igual. Ela apontou para alguns pacotes, perguntou algo, e eu vi ela mexendo na bolsa como se procurasse dinheiro, mas a mão dela demorou. Tremia um pouco. Ela não era uma mulher que tremia por nada, eu tinha certeza. Aquilo me chamou mais atenção do que a elegância. Depois ela foi até a barraca de legumes e comprou 2 coisas só: cenoura e abobrinha. Coisa de quem compra para não voltar de mão vazia. Coisa de quem inventa uma desculpa para estar ali. E então, sem olhar para mim, ela se aproximou da minha rua. Passou por 2 barracas antes da minha. Parou. Pegou uma maçã numa banca vizinha, perguntou o preço, devolveu como se tivesse perdido o interesse. Aí deu mais um passo, e mais um. Eu senti o cheiro do perfume dela antes de ouvir a voz. Um perfume discreto, mas marcante, daqueles que ficam no ar depois que a pessoa vai embora. Eu já tinha sentido aquele perfume antes. Ou eu estava inventando lembrança por necessidade. Ela parou na minha frente. Não olhou direto nos meus olhos de primeira. Olhou para as frutas, para a balança, para a lona, qualquer coisa menos para mim. Eu esperei. E enquanto esperava, a humilhação do primeiro dia voltou inteira, como se fosse agora. O gesto seco, o aqui não, o vidro subindo. Minha garganta fechou. Bom dia, ela disse finalmente. A voz dela era bonita. Não bonita de novela, bonita de verdade, com um cansaço escondido e uma firmeza que parecia treino. Bom dia, respondi, tentando manter a mão firme enquanto ajeitava um cacho de banana. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e eu entendi que não era fácil para ela estar ali. Eu não sabia por quê, mas entendi. Quanto está o quilo da uva? Ela perguntou, sem necessidade. Uva estava exposta com a plaquinha do preço, bem clara. Tá aqui na placa, eu respondi, e me arrependi na mesma hora, porque soou como afronta. Ela levantou os olhos rápida, e foi aí que ela me viu de verdade. Não o feirante. Eu. O rosto dela mudou num segundo. Foi uma coisa pequena, mas eu vi. A pupila abrindo, o queixo travando, o ar parando. Ela engoliu em seco, como se tivesse mordido alguma palavra. Desculpa. Ela começou, mas não terminou. Eu senti uma mistura de raiva e alívio que quase me fez rir. Raiva por ela ter me tratado como nada. Alívio por ela estar ali, desarmada por um instante. A senhora quer uva? Eu perguntei, formal. Senhora. Não por respeito, por distância. Ela abaixou os olhos, apertou o medalhão com os dedos como se aquilo fosse proteção. Quero sim, um pouco. Peguei um saco e comecei a colocar as uvas. Fiz isso devagar, não por teatrinho, por necessidade de ganhar tempo. Eu precisava respirar. O seu nome? Ela falou de repente e parou de novo. Eu levantei o olhar. João, eu disse. João da feira. Ela fechou os olhos por um instante e abriu. Quando abriu, estavam brilhando. Não de maquiagem, de água segurada. João. Ela repetiu baixinho, como se provasse o som. Foi ali que eu tive certeza. Aquilo não era coincidência. Ela sabia, ela lembrava. E se lembrava, então o que aconteceu no primeiro dia foi escolha. E escolha tem motivo. A senhora vem aqui todo dia agora. Eu falei tentando não tremer. Feira é longe da sua região. Ela respirou fundo.
Olhou ao redor como se tivesse medo de alguém ouvir. Eu não sabia que era você, ela disse, rápido, como quem tenta se livrar de um peso. No primeiro dia, eu olhei e... Ela não terminou de novo. A frase ficou pendurada. E eu senti o coração apertar não de amor, mas de inquietação. Olhou e o quê? Eu perguntei. Ela apertou a bolsa contra o corpo, um gesto quase infantil. Olhei e achei que você fosse outra pessoa. A voz dela saiu fraca e eu percebi uma coisa estranha. Ela estava com medo. Medo de mim? Não fazia sentido. Eu entreguei o saco de uvas. Ela pegou sem olhar direito, como se a mão não obedecesse. Dá mais um pouco, ela pediu. E eu vi que não era fome. Era tentativa de prolongar. Coloquei mais uvas. E enquanto eu fazia isso, um homem parou do lado dela. Um homem de camisa social, relógio caro, com aquele jeito de quem manda no ambiente sem precisar falar alto. Ele olhou para mim como se eu fosse apenas o balcão. Você demorou, ele disse para ela, sem educação nenhuma. O motorista está esperando. Ela deu um passo para trás como se aquele homem fosse uma sombra que encostava nela. Já estou indo, ela respondeu rápido. E aí, antes de sair, ela olhou para mim com uma urgência que eu nunca tinha visto. João, eu preciso falar com você. Hoje. Fora daqui. Eu fiquei parado, com a mão na balança. Sobre o quê? Ela mordeu o canto do lábio. E esse gesto me cortou porque era o mesmo de antes. O mesmo de quando ela era uma menina tentando ser forte. Ela tentou e desistiu. Sobre o que eu fiz e sobre o que eu nunca te contei. O homem do relógio chamou de novo, impaciente. Ela virou de costas, mas antes de ir, fez uma coisa que me deixou sem ar. Tirou o medalhão do pescoço por um segundo, abriu uma pontinha, como se quisesse confirmar algo dentro, e fechou rápido. Eu não vi o que tinha, mas vi o gesto. Um gesto íntimo demais para ser acaso. Ela foi embora com passos rápidos, quase correndo, e entrou no carro preto. O homem foi junto, o vidro subiu. Eu fiquei ali, no meio da feira, segurando a balança como se fosse o único apoio do mundo. O barulho voltou. O cheiro voltou. O pregão voltou. Mas dentro de mim, nada voltou ao lugar. Porque agora não era só sobre reconhecimento, era sobre um nunca te contei. E eu não sabia se eu aguentava ouvir. Você acha que quando alguém aparece depois de tantos anos pedindo conversa, é porque quer consertar, ou porque vem trazer uma notícia que muda tudo? Eu olhei para a rua por onde o carro tinha saído e senti uma certeza gelada. Aquele homem do relógio não era só um acompanhante. Ele tinha algum tipo de poder sobre ela. E de um jeito que eu ainda não entendia, esse poder ia respingar em mim. Eu passei o resto daquele dia como quem carrega um saco de batata nas costas, sem poder largar no chão. Atendi cliente, pesei fruta, brinquei de sorrir. Mas por dentro eu só ouvia a frase dela batendo, insistente, como goteira em telhado velho. Eu preciso falar com você, hoje, fora daqui. E depois, sobre o que eu nunca te contei. Fechei a barraca mais cedo do que o normal, o que não era do meu feitio. O Ademir até levantou a sobrancelha, mas não falou nada. Eu empurrei o carrinho com as caixas vazias e senti o vento quente da tarde bater no meu rosto, como se quisesse me acordar. No caminho, eu não via a rua direito. Via o portão azul descascado. Via o quintal pequeno. Via o vestido simples. Via o jeito dela de rir cobrindo a boca, como se o riso fosse um segredo também. Cheguei em casa e fui direto naquela gaveta de novo. Peguei o envelope com a carta. Sentei na cadeira da cozinha, coloquei o envelope em cima da mesa e fiquei olhando para ele como se fosse uma prova de crime. Eu tinha prometido para mim mesmo que não voltaria. Eu tinha construído uma vida inteira com essa promessa. Só que promessa nenhuma resiste quando o passado volta usando o medalhão no pescoço. Abri o envelope. A folha estava amarelada, mas a letra era inconfundível. Letra caprichada, inclinada, com aquele jeito de quem queria parecer adulta antes da hora. Eu li devagar, como se cada palavra fosse um degrau. João, se você estiver lendo isso, é porque eu não consegui te dizer na sua frente. Eu não fui covarde por querer. Eu fui covarde porque me fizeram ter medo. Eu não sei se você vai me odiar, e talvez você tenha razão.
mas eu preciso que você saiba que eu não fui embora por falta de amor. Minha garganta apertou. Eu parei de ler e fiquei um tempo olhando para a parede. Eu senti vergonha. Não dela, minha. Vergonha de ter alimentado, por tanto tempo, a história mais fácil. A de que ela me abandonou porque escolheu alguém melhor. Continuei. Eu tentei te procurar, mas disseram que você tinha ido embora. Disseram que você não queria mais me ver. Eu acreditei porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Eu estava sozinha. Eu estava com vergonha. Eu estava... A frase parava ali, numa reticência. Eu lembrava dessa carta. Eu lembrava de ter recebido e de não ter tido coragem de terminar. Não por raiva, por medo de confirmar que a nossa história tinha sido destruída por gente de fora. Eu li mais. Tem uma coisa que eu nunca te contei. Não porque eu não queria, mas porque me impediram. E eu deixei. Eu deixei por medo e por orgulho. Eu me arrependo todos os dias. As letras ficaram borradas. Eu passei a mão no rosto e percebi que eu estava chorando. Não aquele choro escandaloso. Era um choro quieto, de homem velho, que escorre sem pedir licença. Fechei a carta e fiquei ali, respirando como se tivesse corrido. Ela tinha voltado. Ela tinha aparecido na minha frente com um homem de relógio caro e um olhar preso. E agora a carta dizia, com todas as letras, que tinham mentido para ela sobre mim. Eu lembrei do nosso último dia. A gente era jovem. Eu vendia fruta com meu pai numa feirinha menor, em outro bairro. Ela estudava, ajudava a mãe em casa e sonhava com uma vida diferente. E eu, teimoso, achava que amor bastava para tudo. A gente se encontrava escondido porque o padrasto dela não gostava de mim. Achava que eu era pouco, que eu era nada, que eu ia estragar o futuro dela. E o pior é que ele falava isso com um sorriso, como se fosse conselho. Eu lembro de uma tarde em que ela chegou com os olhos vermelhos. Ele disse que se eu continuar te vendo, ele vai dar um jeito. Ela falou com a voz tremendo. Dar um jeito como? Eu perguntei, tentando ser bravo. Ela não respondeu, só olhou para o chão. E aquele olhar era o mesmo que eu vi na feira, agora, anos depois. Um olhar de quem está preso. Na época, eu tentei convencer a gente a fugir, a fazer loucura, a recomeçar em outro lugar. Ela chorou e disse que eu não entendia. Disse que tinha coisas que eu não sabia. E naquela hora, eu senti orgulho. Eu senti raiva. Eu senti o amor virar disputa. Então me conta, eu gritei sem querer. Ela deu um passo para trás, como se minha voz fosse um tapa. Eu não posso, ela sussurrou. E a gente se despediu sem se despedir. Ela foi embora com a cabeça baixa. Eu fiquei parado, com a sensação de que tinha perdido alguma coisa que eu ainda não sabia o tamanho. Depois veio a carta, e veio o silêncio, e veio a vida. Eu me levantei da cadeira e fui para o quintal. O céu estava mudando de cor. A vizinhança tinha barulho de panela, criança brincando, televisão ligada. Tudo tão comum, tão fora do que eu estava sentindo. Meu telefone tocou, número desconhecido. Atendi com o coração batendo forte, como se eu já soubesse. João? A voz dela veio baixa, urgente. Sou eu. Você pode me encontrar? Ela perguntou, e eu ouvi um tremor, mas não de fraqueza. De desespero contido. Onde? Ela respirou fundo. Tem uma cafeteria pequena perto da Praça Central. Eu vou estar lá, sozinha. Ela fez uma pausa curta. Eu preciso falar antes que alguém perceba. Alguém. Eu pensei no homem do relógio. A palavra perceba me deu um arrepio. Eu vou, eu respondi. E foi como se eu não tivesse escolha. Eu me arrumei do jeito que deu. Troquei a camisa, lavei o rosto, penteei o cabelo. Não por vaidade, por dignidade. Eu não queria chegar como o feirante humilhado. Eu queria chegar como homem. Como alguém que tinha vivido, que tinha aguentado. No caminho, eu fui andando devagar, porque cada passo parecia trazer uma lembrança. A rua de antigamente, o portão azul, a mão dela na minha, o medalhão na palma da minha mão. Eu me perguntei se ela tinha guardado a foto lá dentro todos esses anos. E se tinha, por que tinha deixado a vida virar o que virou? A cafeteria era simples, mas arrumada. Luz amarela, cheiro de pão de queijo, gente falando baixo. Eu entrei e procurei com os olhos.
Ela estava numa mesa no canto, perto da janela, olhando para fora como se esperasse um sinal, sem óculos, sem pose. Parecia menor, mais humana. Quando me viu, se levantou rápido, derrubando quase a cadeira. "João", ela disse, e ficou sem ar. Eu fiquei parado por um segundo. A distância de anos estava toda ali, entre a gente, cabendo numa mesa pequena. Sentei. Ela sentou também, com as mãos apertadas uma na outra. "Eu te tratei mal", ela falou de cara, sem rodeio. "Eu sei, eu achei que tinha te reconhecido, mas meu corpo travou. Eu fiquei com raiva de você. E nem sei se eu tinha direito. Com raiva de mim?" Eu perguntei, tentando não elevar a voz. Eu não queria cena. Eu queria verdade. Ela fechou os olhos como quem toma um remédio amargo. "Eu passei anos achando que você tinha me deixado, que você tinha sumido porque quis. Eu me agarrei nessa ideia porque era mais fácil do que admitir que eu fui manipulada." Ela respirou fundo. "E quando eu te vi na feira, eu senti vergonha. Vergonha de tudo." Eu encostei as costas na cadeira. Minha cabeça começou a ligar pontos, como quem monta um quebra-cabeça que dá medo de terminar. "Quem te disse isso?" eu perguntei. Ela olhou para a janela. Depois olhou para mim com os olhos cheios. "Ele, o homem do relógio?" Eu soltei antes de pensar. Ela empalideceu. "Você viu?" "Eu vi." Eu falei baixo. "Quem é ele?" Ela apertou o medalhão com força e respondeu quase num sussurro. "Ele é meu marido." A palavra marido bateu em mim com um peso antigo, pesado demais para uma mesa de cafeteria. Eu não senti ciúme como jovem. Eu senti outra coisa. Uma tristeza adulta. Uma tristeza que entende que a vida segue mesmo quando o coração não acompanha. "E por que você está me ligando escondida do seu marido?" eu perguntei. Ela olhou para os lados, como se tivesse medo até da parede. "Porque ele não pode saber que eu te encontrei." A voz dela falhou. "E porque eu preciso te pedir uma coisa que eu nunca imaginei pedir." Eu senti minha nuca gelar. "Que coisa?" Ela abriu a boca para falar, mas parou. A mão dela foi até o bolso da bolsa e tirou um papel dobrado. Um papel pequeno, amassado, como se tivesse sido aberto e fechado muitas vezes. "Antes", ela disse, com os olhos fixos em mim. "Antes de eu te pedir, eu preciso que você veja isso. Eu guardei por anos. Eu nem sei por quê. Talvez porque, lá no fundo, eu sabia que um dia eu ia precisar da verdade." Ela empurrou o papel para mim sobre a mesa. Eu peguei e desdobrei devagar. A primeira linha me fez perder o ar. E eu percebi, naquele segundo, que a humilhação da feira era a parte menor da história. "Você acha que existe pedido que a gente não consegue negar, mesmo quando sabe que vai mexer com tudo?" Porque eu estava com um papel na mão, um café esfriando na mesa e uma mulher que foi meu primeiro amor olhando para mim como se eu fosse a última porta antes do abismo. O papel na minha mão tinha o cheiro de coisa guardada em fundo de bolsa, amassada pela pressa, pelo medo e pelo tempo. Eu desdobrei com cuidado, como se fosse frágil demais para existir. Ela me olhava sem piscar, o que me deixou ainda mais nervoso, porque eu conhecia aquele jeito. Era o mesmo olhar de quando ela queria parecer forte, mas por dentro estava desmoronando. A primeira coisa que eu vi foi um carimbo, depois umas linhas datilografadas, e no alto, um nome de órgão público que eu não lia havia anos, mas reconheci na hora. Meu estômago afundou. "Isso é o quê?" eu perguntei com a voz mais baixa do que eu queria. Ela passou a mão no rosto como se limpasse um cansaço antigo. "Lê, por favor." Eu li. Não vou repetir cada palavra aqui porque o que importa é o que aquilo fez comigo. Era um documento antigo, um registro, uma informação que não era para estar escondida. Era para estar na minha vida desde sempre. Eu li de novo, só para ter certeza de que não era minha cabeça pregando peça. E na segunda leitura, eu senti a ponta dos dedos formigar, como se o meu corpo estivesse tentando me avisar que eu não estava preparado. Não, foi a única coisa que saiu. Ela inclinou o corpo para frente, com os olhos brilhando. "Eu descobri faz pouco tempo. Muito pouco. Eu juro, João. Eu não sabia. Eu não sabia mesmo. Minha garganta ficou seca. Olhei para ela e depois para o papel, e depois para ela de novo.
Sabe quando a gente percebe que existe uma porta dentro da gente que estava fechada por décadas e alguém de repente enfia a mão e abre? O vento que entrou não era bom, era gelado, trazia tudo junto. Como você conseguiu isso? Eu perguntei. Ela engoliu em seco. Eu mexi em coisas antigas da minha mãe. Depois que ela morreu, eu fiquei com uma caixa de documentos. Eu nem tinha coragem de abrir. Aí, um dia, eu abri. E encontrei uma carta dela para mim, e junto, isso. Ela bateu de leve no papel. Eu fui atrás de confirmar, e confirmou. A palavra confirmou ficou pesada no ar da cafeteria. O barulho das xícaras, o som do balcão, gente rindo baixo, tudo parecia distante, como se eu estivesse dentro de um aquário e o mundo estivesse do lado de fora. E o seu marido? Eu perguntei. E só de dizer marido, eu senti vergonha de estar perguntando isso. Mas eu precisava entender o tamanho da encrenca. Ela desviou o olhar. Ele não sabe de tudo. A voz dela falhou. Ele sabe que eu ando diferente. Sabe que eu estou inquieta. Ele tem gente que olha meus passos. Eu não estou exagerando, João. Ele é do tipo que não admite perda. Eu fechei o papel com as mãos tremendo e encostei na mesa. Eu não queria que ninguém visse. Não porque era crime, mas porque era íntimo, era meu, era dela. Era de uma vida que foi desviada no meio do caminho. Por que você veio na feira? Eu perguntei. Por que me procurar agora? Ela respirou fundo e, pela primeira vez, olhou direto nos meus olhos sem fugir. Porque eu te vi na rua faz uns meses, de longe. Ela falou isso como se confessasse uma falta. Eu estava no carro. Você estava empurrando um carrinho de feira, cansado, suado, com as mãos. As mãos iguais às de antes. Eu fiquei olhando e pensei, não pode ser ele. E eu não tive coragem de mandar parar. Eu fui embora. Aí, dias depois, eu passei de novo. E de novo, até eu ter certeza. E quando eu tive certeza, eu fiquei com raiva. Com raiva de quê? Eu perguntei, apesar de já desconfiar. Ela apertou os dedos um no outro, as unhas encostando na pele. Com raiva de você ter sobrevivido sem mim. Ela disse num fio de voz. E com raiva de eu ter sobrevivido sem você. Mas do jeito errado. Aquela frase doeu, porque era humana. Não era frase bonita. Era feia, confusa, mas verdadeira. E a verdade quase sempre vem assim. Torta. Eu fiquei calado por um tempo. Eu queria dizer 1000 coisas. Queria lembrar como eu esperei. Queria jogar na cara o silêncio. Queria perguntar por que ela não veio atrás de mim antes. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha aquele documento na mesa dizendo que o antes era muito maior do que eu imaginava. Eu preciso te pedir uma coisa. Ela repetiu com a voz mais firme, como se tivesse ensaiado a coragem. Pede, eu falei, tentando parecer calmo. Ela colocou a mão em cima do papel, como quem protege, e falou de uma vez, com pressa de quem tem pouco tempo. Eu preciso que você venha comigo. Hoje. Agora se der. Só por algumas horas. Eu preciso ir num lugar e eu não posso ir sozinha. Eu ri sem humor. Você quer que eu vá com você assim do nada? Você tem marido, tem motorista, tem... sei lá o que mais. Por que eu? Ela ficou vermelha, não de vergonha, de tensão. Porque se eu for com o motorista, ele conta. Se eu for com alguém da minha casa, ele descobre. E se ele descobrir antes de eu resolver isso? Ela parou, os olhos cheios de medo. João, eu não estou brincando. Eu senti um aperto no peito. Eu não era um homem de aventuras. Eu era feirante. Minha rotina era simples, e eu gostava assim. Só que aquela mulher estava me puxando para um tipo de tempestade que eu não sabia enfrentar. Resolver o quê? Eu perguntei. Ela respirou fundo e então fez uma coisa que me desarmou. Abriu o medalhão. Não um pouquinho. Abriu de verdade ali, na mesa, e virou para mim. Dentro tinha uma foto. Pequena, gasta, mas intacta. Eu e ela, jovens, sorrindo como se o mundo fosse nosso. Eu senti uma coisa subir do estômago para a garganta. Uma mistura de ternura e desespero. Eu nunca tirei, ela disse, e a voz dela quebrou. Mesmo quando eu tentei esquecer, mesmo quando eu fingi que você não existia, eu nunca tirei. Fechou o medalhão e segurou as lágrimas com força.
E agora eu descobri isso, ela apontou para o documento. E eu preciso encarar a verdade inteira. Só que tem uma parte que eu não consigo encarar sozinha. Eu encostei a mão no rosto, tentando pensar. Minha cabeça estava cheia de perguntas, e a mais óbvia era a mais difícil. Como eu podia confiar numa mulher que me ignorou na feira como se eu fosse lixo? Por que você me tratou daquele jeito no primeiro dia? Eu perguntei, direto. Ela baixou a cabeça. A resposta veio com dor. Porque eu vi você e... eu senti ódio de mim. Ela levantou o rosto de novo, com os olhos molhados. Eu pensei, ele está aqui, ele está vivo, e eu virei o quê? Eu virei o tipo de mulher que passa por cima dos outros. Eu quis te diminuir para não sentir o tamanho do que eu perdi. Foi baixo, foi covarde, foi feio. Ela respirou e completou. E também porque eu tive medo de você me odiar quando soubesse. Soube o quê? Eu perguntei. E essa pergunta saiu com mais peso do que eu pretendia. Ela olhou para o documento, hesitou e então falou. Que eu não fui embora só. Ela apertou a bolsa com força. Que naquele tempo, eu estava carregando uma coisa que eu não tive coragem de te dizer. Eu senti o mundo dar uma volta lenta. Na minha cabeça veio a imagem dela jovem, com os olhos vermelhos dizendo, eu não posso. Veio o padrasto, veio o medo, veio o silêncio. E veio uma lembrança que eu tinha enterrado de propósito. Uma conversa com minha mãe anos atrás, em que ela me perguntou se eu tinha certeza de que não tinha ficado nada daquela história. Eu respondi que não, mas minha mãe não era mulher de perguntar sem motivo. Eu fiquei com a boca seca. Você está falando do quê? Eu perguntei, mas eu já tinha entendido. Ela não respondeu com palavras, só balançou a cabeça devagar. E uma lágrima caiu, rápida, como se escapasse antes de ela conseguir segurar. Eu fiquei olhando para ela, e por dentro, alguma coisa se partiu e se reorganizou ao mesmo tempo. Porque se aquilo era verdade, então eu não era só um homem que perdeu o primeiro amor. Eu era um homem que perdeu uma vida inteira sem nem saber. Eu tentei respirar. Minhas mãos buscaram a borda da mesa como se fosse chão. Quantos anos? Eu comecei. Eu não sei tudo. Ela interrompeu apressada. Eu sei o suficiente para entender que fizeram de tudo para apagar. E eu sei que tem um lugar que pode ter a resposta completa. Ela engoliu em seco. Um lugar onde ninguém entra sem vínculo, sem prova, sem alguém que tenha direito. Eu franzi a testa. Que lugar? Ela falou como se cada sílaba fosse um passo em cima de caco de vidro. Um hospital público onde eu fui levada naquela época, escondida. Eu tenho um nome. Eu consegui o nome. Só que eu não posso chegar lá como dona de casa do doutor. Eles vão ligar para ele. Eles vão achar que é capricho. Ela respirou fundo. Se eu chegar com você do meu lado, talvez eles olhem diferente, talvez respeitem. Eu senti a raiva crescer, mas não dela, da história, do que foi feito com a gente. Eu pensei em dizer não. Eu pensei em virar as costas e voltar para minha feira, para minhas frutas, para meu sossego. Só que havia uma coisa que eu não conseguia ignorar. A foto no medalhão e o documento na mesa. A vida tinha me colocado num ponto sem retorno. Eu vou com você, eu disse, antes de ter certeza de que eu podia dizer isso. Ela soltou o ar como se estivesse segurando fazia anos. Obrigada. Ela sussurrou. E a gratidão dela não era bonita. Era desesperada. Eu peguei o papel, dobrei e coloquei no bolso com cuidado. Olhei para o relógio da parede. O tempo tinha virado outra coisa. Não era mais hora do almoço ou hora de fechar a feira. Era hora de descobrir. Quando saímos da cafeteria, o sol estava alto. Ela caminhava rápida, mas tentando não parecer apressada. Eu vi o carro preto parado do outro lado da rua. O motorista dentro, olhando, e eu senti um nó na nuca, porque aquilo não era só motorista, era olho. Ela não foi até o carro, foi para uma rua lateral. Meu motorista não pode ver, ela disse. Eu pedi para ele me esperar na praça, mas ele sempre fica por perto. E como você quer ir? Eu perguntei. Ela apontou para um táxi parado mais adiante. A gente vai como gente normal, ela falou tentando soar firme, mas a mão dela tremia. Entramos no táxi. Quando o carro começou a andar, eu olhei pelo vidro de trás e vi o carro preto saindo devagar.
como quem, coincidentemente, escolhe a mesma direção. Meu estômago embrulhou. Ela também viu. Eu notei pela forma como ela apertou o medalhão. Ele está seguindo? Eu perguntei, baixo. Ela não respondeu de imediato. Só falou com uma certeza amarga. Ele sempre segue quando sente que está perdendo o controle. O táxi entrou numa avenida movimentada, buzinas, ônibus, moto, gente atravessando correndo, e eu ali, um feirante simples, sentado ao lado da mulher que um dia eu amei, prestes a entrar num lugar que podia reescrever toda a minha vida. Eu pensei em você que está ouvindo agora. Se alguém do seu passado aparecesse com um segredo desse tamanho, você iria junto ou fugiria para proteger o pouco de paz que tem? Porque eu ainda não tinha entendido o tamanho do perigo. Só fui entender quando o táxi parou no semáforo e eu vi, no reflexo do vidro, o homem do relógio caro dentro do carro preto. Ele estava olhando direto para nós, não para ela, para mim. E o olhar dele não era curiosidade, era aviso. O hospital ficava numa região antiga da cidade, daqueles prédios grandes, cinzentos, que parecem carregar histórias nos corredores. Quando o táxi parou em frente, eu senti um peso estranho no peito, como se aquele lugar estivesse me esperando havia décadas. Ela apagou o motorista com pressa e desceu rápido. Eu desci atrás. O carro preto não parou em frente, mas passou devagar, como quem marca presença. Eu guardei aquela imagem na cabeça e segui. Aqui, ela disse apontando para a entrada lateral. É melhor por ali. Entramos. O cheiro de desinfetante misturado com café velho me trouxe uma sensação conhecida. Hospital sempre tem esse cheiro de espera, de coisa que não se resolve rápido. O saguão estava cheio, gente sentada, gente em pé, gente discutindo com o atendente, vida acontecendo no limite. Ela caminhava firme, mas eu percebia o esforço. A mão dela tremia de leve, e de vez em quando ela tocava o medalhão como quem confirma que ainda está ali. Você tem certeza disso? Eu perguntei baixo. Ela assentiu sem olhar para mim. Eu não dormi desde que descobri. Eu preciso acabar com isso hoje. Fomos até o balcão de informações. Uma mulher mais velha, com óculos na ponta do nariz, nos olhou com aquele olhar cansado de quem já ouviu de tudo. Bom dia, eu falei. A gente precisa falar sobre um registro antigo. Coisa de muitos anos atrás. A mulher suspirou. Antigo quanto? Ela respondeu antes de mim. Mais de 30 anos. O olhar da atendente mudou. Não para surpresa, para desconfiança. Isso não é simples, ela disse. Esses arquivos ficam no almoxarifado central, e só com autorização. Eu respirei fundo e tirei o papel do bolso. Coloquei em cima do balcão com cuidado, como quem coloca algo vivo. Eu tenho vínculo, eu falei, sem saber exatamente de onde vinha aquela firmeza. E eu tenho direito de saber. A mulher leu o documento, levantou o olhar para mim, depois para ela, e depois voltou para o papel. Ficou alguns segundos em silêncio, que pareceram longos demais. Esperem, ela disse por fim. Vou ver o que posso fazer. Sentamos em cadeiras de plástico encostadas na parede. O tempo ali parecia mais lento. Cada pessoa que passava me fazia virar a cabeça, como se eu esperasse ver o homem do relógio entrar a qualquer momento. Ela quebrou o silêncio. Você está com raiva de mim? Eu pensei antes de responder. Estou cansado, eu disse. Cansado de não ter entendido nada por tanto tempo. Ela abaixou a cabeça. Eu sei. Depois levantou o rosto. Mas eu também fui roubada dessa verdade, João. Eu também vivi uma vida pela metade sem saber. Aquela frase bateu fundo, porque era verdade. A gente não estava competindo por dor. A gente estava compartilhando. A atendente voltou acompanhada de um homem mais jovem, com uma pasta debaixo do braço. Sigam comigo, ele disse. Passamos por corredores longos, portas fechadas, paredes descascadas. Ele abriu uma sala pequena, com prateleiras cheias de caixas. Poeira. Arquivo morto. O que exatamente vocês procuram? Ele perguntou. Ela olhou para mim. Era minha vez. Um registro de internação, eu falei. De uma jovem, com sobrenome que talvez não seja o dela hoje. Eu disse o nome sentindo a palavra tremer. O homem digitou algo no computador antigo.
A tela piscou. Ele franziu a testa. Tem coisa aqui, ele murmurou. Meu coração disparou. Mas o registro está incompleto. Incompleto como? Ela perguntou, quase sem voz. Sem destino final, ele respondeu. Isso acontece quando... Ele parou, escolhendo as palavras. Quando há interferência externa, pedido de retirada, arquivamento especial. Pedido de quem? Eu perguntei. O homem hesitou. À época, consta a assinatura de um responsável legal. Ele virou a tela um pouco. Um homem. Ela se aproximou, reconheceu o nome e levou a mão à boca. Ele... Ela sussurrou. Foi ele. Eu senti uma raiva subir quente, antiga. O padrasto. O homem que sempre me olhou como se eu fosse descartável. O homem que dizia proteger, mas controlava. E o resto? Eu perguntei. Cadê o resto do registro? Provavelmente foi transferido, o funcionário disse. Ou apagado. Mas... Ele olhou de novo para a tela. Tem um código de encaminhamento. Encaminhamento para onde? Ela perguntou. Ele anotou num papel. Uma instituição, fora da cidade. Ela fechou os olhos. Quando abriu, estavam cheios. Eu nunca soube. Eu coloquei a mão sobre a mesa para me apoiar. O mundo tinha encolhido naquela sala. Dá para descobrir mais? Eu perguntei. Dá, ele respondeu. Mas não hoje. Isso vai exigir pedido formal. Vai mexer com gente grande. Gente grande. Aquela expressão soou como uma ameaça. Agradecemos e saímos. No corredor, ela parou de andar de repente e encostou na parede. As pernas falharam. Eu segurei antes que ela caísse. Respira, eu falei. Olha para mim, respira. Ela respirou, mas as lágrimas vieram. Ele fez isso comigo, ela disse, com a gente. Eu não respondi, porque naquele momento eu não tinha palavras suficientes. Saímos do hospital pela mesma entrada lateral. O sol parecia mais forte, a rua mais barulhenta. A vida não tinha parado por nossa causa. O carro preto não estava mais ali. Talvez ele tenha desistido, eu falei, tentando aliviar. Ela balançou a cabeça. Ele nunca desiste, só muda de estratégia. O telefone dela vibrou. Ela olhou a tela e ficou pálida. É ele! Atende, eu falei. Não deixa perceber nada. Ela atendeu. Onde você está? A voz masculina veio fria, mesmo pelo viva-voz. Resolvendo umas coisas. Ela respondeu tentando manter o controle. Com quem? Ela olhou para mim por um segundo que pareceu pedido de desculpa antecipado. Sozinha. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. Eu sei que você está com ele. Ele disse, por fim. A cidade é pequena, minha querida. Uma pausa. Volta para casa. Agora. Ela desligou com a mão trêmula. Ele sabe, ela falou. E quando ele sabe, ele age. Como? Eu perguntei. Ela respirou fundo. Do jeito que sempre agiu, tirando das pessoas o que ele acha que é dele. Eu senti um arrepio, porque eu não tinha mais dúvida. Aquilo não era só passado, era presente, e o presente podia machucar. João, ela falou segurando o meu braço. Se isso tudo se confirmar, se a gente descobrir o que eu estou achando que vamos descobrir, você não vai poder simplesmente voltar para sua feira. Por quê? Eu perguntei. Ela me olhou com uma mistura de medo e esperança. Porque isso vai te colocar no centro de uma história que muita gente fez de tudo para esconder. Eu pensei na minha barraca, nas frutas, na rotina simples. Pensei no quanto eu lutei para ter paz. E percebi que a paz que eu tinha talvez tivesse sido construída em cima de uma mentira que não era minha. Você acha que a verdade sempre vale o preço que cobra? Porque naquele momento eu entendi que qualquer que fosse a resposta, não havia mais caminho de volta. E enquanto caminhávamos pela calçada, tentando parecer duas pessoas comuns, eu tive a sensação clara de que alguém nos observava de algum lugar. Não era intuição, era experiência. O passado não estava só sendo lembrado. Ele estava reagindo. A gente pegou um ônibus para não chamar atenção. Ela insistiu. Táxi é fácil de rastrear. E se eu entrar num aplicativo, ele recebe alerta de cartão. Disse.
num tom de quem fala de chuva, mas por dentro está falando de guerra. Eu fiquei calado, porque comecei a entender que aquela mulher rica não mandava nem no próprio caminho. Sentamos no fundo do ônibus, perto da janela. Ela colocou um lenço simples na cabeça, como se isso pudesse disfarçar o mundo inteiro. Eu olhava para os rostos ao redor. Gente indo para casa, sacola de mercado, criança dormindo no colo da mãe. E eu ali, com um documento no bolso e um pedaço da minha vida prestes a explodir. No trajeto, ela me explicou o que o funcionário do hospital não tinha dito com todas as letras, mas tinha deixado no ar. Quando aparece esse tipo de encaminhamento, ela falou baixinho, olhando a rua passar. Costuma ser para abrigo, instituição ou adoção irregular. Naquela época, João, muita coisa se escondia com papel e carimbo. Eu senti o sangue esquentar. Adoção? Eu repeti, tentando manter a voz baixa. Ela apertou o medalhão. Eu não quero acreditar, mas... Ela engoliu em seco. Aquele homem sempre foi capaz de qualquer coisa para manter a imagem dele limpa. Eu pensei no padrasto dela, no jeito dele de sorrir sem sorriso, no jeito dele de me medir como se eu fosse um cachorro de rua. Eu lembro de uma vez, ainda jovem, em que ele me encostou no portão e falou baixo no meu ouvido. Você pode ser honesto, mas honestidade não paga conta, e eu pago as contas aqui. Na época, eu quis reagir, mas minha coragem era menor do que meu amor. Hoje eu sentia vontade de voltar no tempo e ter quebrado aquele portão no meio. O ônibus parou num ponto perto do centro antigo. Descemos e caminhamos por uma rua cheia de lojas pequenas e prédios velhos. Ela parecia saber o caminho, mas cada esquina deixava ela mais tensa. Para onde a gente vai? Eu perguntei. Ela puxou um papel dobrado da bolsa, o mesmo que tinha mostrado na cafeteria, e apontou um endereço. Um cartório, ela disse. Eu preciso puxar uma certidão antiga, uma averbação. Qualquer coisa que ligue aquele código de encaminhamento a um destino. E você acha que vão te dar isso assim? Ela soltou um riso curto, amargo. Se eu chegar como a esposa do doutor, não. Vão sorrir e avisar ele. Se eu chegar como mulher desesperada, vão me mandar embora. Ela me olhou. Mas se eu chegar com você, e você falar, talvez a história mude de lugar. Eu senti o peso daquela frase. A história mudar de lugar. Era isso. Não era só documento. Era uma verdade que tinha dono. E a gente estava tentando tirar essa verdade das mãos de quem se achava dono de tudo. O cartório era um lugar abafado, com cadeiras de metal e gente segurando senha. O ar cheirava a papel velho e impaciência. A moça do balcão tinha unhas grandes e olhar treinado para dizer não antes de ouvir bom dia. O que vocês precisam? Ela perguntou. Eu tirei o documento do bolso com cuidado. Eu preciso de uma certidão antiga, de um registro ligado a este encaminhamento. Falei firme, sem agressividade. A moça leu por cima, levantou o olhar e mediu a roupa simples dela, depois a minha. Deu aquele sorriso que não tem calor. Isso aqui não é com a gente. Ela devolveu o papel. Próximo. Eu senti a raiva subir. Ela tocou o meu braço, pedindo calma, e então fez uma coisa que eu não esperava. Tirou o medalhão do pescoço e colocou sobre o balcão, aberto, com a foto nossa dentro. Não para mostrar riqueza, para mostrar verdade. Eu não vim pedir favor. Ela disse com a voz firme, diferente da mulher que tremia no hospital. Eu vim buscar um direito. A moça pareceu incomodada com aquela firmeza. Senhora, não adianta. Eu respirei fundo e falei o que eu nunca pensei que diria num cartório. Moça, eu sou feirante. Eu não tenho sobrenome forte, não tenho padrinho, não tenho nada. Mas eu tenho uma coisa que vocês têm obrigação de respeitar. Eu tenho sangue envolvido nisso. Eu bati de leve no papel. E eu não saio daqui sem pelo menos uma orientação real. A palavra sangue fez ela mudar o olhar. Não por compaixão, por medo de confusão. Ela pegou o papel de volta e disse, espera aí. Sumiu por trás de uma porta. Voltou alguns minutos depois com uma senhora mais velha, cabelo preso, óculos grossos, expressão séria. Qual é o caso? A senhora perguntou. Eu expliquei o que podia, sem expor demais. Ela ouviu calada, pediu o papel, anotou algo e disse, isso aqui não é comum, mas existe um caminho. Ela olhou para ela.
A senhora tem sua certidão de nascimento? Ela abriu a bolsa e entregou. A senhora analisou, franziu a testa. O nome do pai, ela murmurou. Está em branco. Eu vi ela prender o ar. Minha mãe dizia que ele morreu, ela sussurrou. A senhora não respondeu. Só continuou folheando um livro grande, daqueles de capa dura, como se cada folha guardasse um segredo. Aí parou numa página, apontou uma linha com a unha e falou: aqui tem uma anotação antiga. Não está completa, mas existe uma referência cruzada com um processo de tutela. Tutela? Eu perguntei. Sim, e o responsável que consta aqui, ela aproximou o rosto do papel. É o mesmo nome que aparece nesse encaminhamento do hospital. Ela fechou o livro devagar. Esse processo não fica aqui. Fica no fórum, no arquivo judicial. E para acessar, vocês vão precisar de um advogado ou de uma autorização específica. Ela pensou um pouco e completou. Mas há algo que vocês podem conseguir hoje. Uma certidão de inteiro teor dessa anotação. Isso vai dar base para pedir o resto. Ela olhou para nós dois como se estivesse avaliando se a gente aguentava. Vocês têm certeza de que querem mexer nisso? Porque quando vocês puxam um fio assim, muita coisa vem junto. Eu senti o chão fugir um pouco, porque aquela pergunta era a pergunta da vida. E eu olhei para ela. Ela estava com o queixo erguido, mas os olhos molhados. Eu tenho, ela disse. Eu passei tempo demais vivendo com mentira. A senhora fez um gesto com a cabeça, como quem diz entendi. Mandou imprimir a certidão. Disseram para esperar. A espera no cartório foi uma tortura. Eu vi a gente levantando, chamando senha, reclamando de documento faltando, e eu ali, com a sensação de que minha vida estava prestes a mudar numa impressora. Quando chamaram nosso nome, a senhora entregou o papel para ela, dentro de um envelope pardo. Guardem isso como se fosse ouro, ela disse. E sejam discretos. Muita gente não gosta quando a verdade sai do lugar. Saímos do cartório com o envelope nas mãos e o sol batendo na cara. Eu pensei que a gente tinha vencido uma etapa. Só pensei. Porque assim que dobramos a esquina, eu vi o carro preto parado a meia quadra, com o vidro escuro. E eu soube que ele não tinha ido embora em momento nenhum. Só estava esperando a gente aparecer com alguma coisa. Ela viu também. A mão dela apertou meu braço com força. João, ela sussurrou. Ele está aqui. Eu puxei ela para perto de uma banca de revista, como se fôssemos só duas pessoas olhando manchete. A gente vai andar e misturar na multidão, eu disse. Ele tem segurança, ela respondeu. E ele tem paciência. A gente começou a caminhar. Eu sentia meu coração batendo no ouvido. Não era medo de apanhar. Era medo de perder de novo sem nem ter tido. A rua estava cheia, mas eu senti que alguém nos acompanhava. Não era paranoia. Era o jeito como as pessoas viravam o rosto rápido demais, como se recebessem instrução. Ela tentou ligar para alguém, mas o celular vibrou com uma mensagem e ela empalideceu. Não me mostrou de primeira. Só engoliu seco. O que foi? Eu perguntei. Ela me entregou o celular com a mão tremendo. A mensagem era de um número que não tinha nome, mas ela sabia de quem era. Só dizia uma frase, curta, limpa, cruel. Você abriu coisa que não devia. Volta para casa, agora, ou eu abro também. Eu li e senti a raiva virar gelo, porque aquilo não era ciúme de marido, era ameaça de dono. Ele sabe do envelope? Eu perguntei. Ela balançou a cabeça. Ele sabe de tudo o que eu faço. Às vezes eu acho que ele sabe antes de eu fazer. Eu apertei o envelope dentro da minha sacola como se fosse um coração batendo. Então a gente precisa guardar isso em lugar seguro, eu disse. E você precisa ficar longe dele hoje. Ela me olhou com um tipo de desespero que eu nunca vi em gente rica, porque dinheiro nenhum protege de certos medos. Eu não sei como ficar longe do meu próprio marido, João. Eu pensei rápido. A feira, meu mundo. Um lugar onde eu conheço cada rosto, cada esquina, cada saída. Talvez fosse o único lugar onde ele não se sentisse tão dono. Vem comigo, eu falei. Agora. Para onde? Para a feira. Ela arregalou os olhos, como se eu tivesse dito para outro planeta. Você está maluco? Na feira eu tenho gente, eu tenho olhos. Eu tenho proteção de verdade. Gente simples que não se vende por ameaça.
Eu segurei a mão dela sem perceber. E se ele aparecer lá, ele vai ter que se mostrar. E homem assim odeia se mostrar. Ela respirou, concordou com a cabeça e a gente pegou um ônibus de volta, no meio do povo. Eu senti o olhar do carro preto ficando para trás, mas não senti alívio. Senti só que a partida tinha começado. Quando chegamos perto da feira, eu vi meus colegas montando as bancas, o barulho familiar, o cheiro de fruta fresca, pastel, café. Eu achei que meu coração ia se acalmar. Não acalmou. Porque assim que eu pus o pé na rua da feira, o Ademir veio na minha direção com a cara séria, sem brincadeira. Seu João, ele falou baixo. Tem um homem te procurando aqui desde cedo. Um homem bem vestido. Disse que era seu amigo. Eu senti o sangue gelar. Ele está onde? Eu perguntei. Ademir apontou com o queixo para o fim da rua. E lá estava o homem do relógio caro, parado como se fosse dono do chão, olhando direto para mim. Só que dessa vez ele não estava no carro. Estava a pé. E quando ele viu a mulher ao meu lado, ele sorriu. Não era sorriso de boas-vindas. Era sorriso de quem chegou antes do final. Você que está ouvindo, já teve a sensação de que alguém está tentando controlar a sua vida como se você fosse objeto? Porque naquele momento eu entendi uma coisa. A verdade que a gente carregava no envelope não ia ser discutida em sala de arquivo. Ia ser disputada no olho, no gesto, no que a gente estivesse disposto a perder para não ser engolido. Eu parei no meio da rua da feira como se o chão tivesse mudado de lugar. O homem do relógio caro vinha vindo devagar, com aquele jeito de quem não precisa correr porque acha que já ganhou. A feira, com seus sons e cheiros, parecia segurar a respiração junto comigo. Ele chegou perto o suficiente para eu sentir o perfume dele. Um perfume que não combinava com banana madura e caixa de madeira. Ele olhou primeiro para ela, depois para mim. Aí sorriu de novo, daquele jeito que dá vontade de lavar a alma com água e sabão. Então é aqui que você anda, ele disse para ela sem levantar a voz. No meio disso, ela endureceu ao meu lado. O queixo dela subiu, mas eu vi as mãos dela tremerem por baixo da bolsa. Eu não devo explicação da minha vida para você, ela respondeu, com coragem emprestada pela raiva. Ele soltou um riso curto. Deve sim. Você esqueceu com quem é casada? A palavra casada veio com peso, como se fosse algema. Eu senti a vontade de interferir, mas me segurei. Aprendi cedo que homem controlador gosta de palco. Eu não ia dar palco. Ele virou o rosto para mim, avaliando minha roupa simples, minhas mãos calejadas, meu corpo cansado de trabalho. E você? Ele falou, como se eu fosse um objeto que ele queria classificar. Você é o quê? Amigo? Parente? Passatempo? Foi aí que eu vi meus colegas de feira começarem a prestar atenção. Ademir, da banca do peixe, ficou parado com a faca na mão. Seu Bento, das ervas, estreitou os olhos. Dona Marli, com uma sacola no braço, ficou olhando de longe, desconfiada. A feira é assim. A gente pode não ter dinheiro, mas tem instinto de proteger o que é nosso. Eu respirei fundo e respondi com calma, porque calma, naquele momento, era minha arma. Eu sou João, só isso. E eu estou trabalhando. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse achando graça. Trabalhando? Repetiu, olhando para a barraca. Você acha que isso aqui te dá algum direito? Ela apertou meu braço, pedindo silêncio, mas eu já tinha entendido que silêncio demais tinha sido o que estragou nossa vida no passado. Eu não ia repetir. Direito eu não sei, eu falei, sem subir o tom. Mas respeito é o mínimo. E aqui, na feira, a gente respeita as pessoas. Até quando elas não sabem respeitar a gente. O sorriso dele falhou por um segundo. Bem pouco, mas falhou. Homem assim odeia quando alguém não se curva. Ele deu um passo mais perto e eu senti o perigo do jeito mais simples, pela proximidade, pela intenção no olhar. Vou falar uma coisa só, João. Ele disse, baixo, como quem dá conselho. Fica no seu lugar. Você não sabe com o que está se metendo. Eu senti o sangue ferver, mas não me mexi. O que eu sabia com o corpo inteiro. Quando alguém ameaça sem gritar, é porque se acha poderoso o bastante para não precisar. Ela se adiantou. Quem não sabe com o que está se metendo é você. Ela falou. E a voz dela saiu firme demais para alguém que estava com medo.
Eu não sou mais aquela menina que você controlava. Ele olhou para ela com frieza, como se estivesse vendo um defeito novo num objeto antigo. Você está falando alto demais, ele disse. Quer que todo mundo saiba da sua vergonha? Ela empalideceu. Eu vi a palavra vergonha atingir. Ali tinha coisa escondida. Ele sabia onde ferir. Eu coloquei meu corpo ligeiramente na frente dela, sem encostar. Foi um gesto pequeno, mas claro. Aqui ninguém tem vergonha de ser quem é, eu falei. Só tem vergonha quem fez coisa errada. A feira inteira pareceu ficar mais atenta. Ele percebeu que não era mais uma conversa privada. E isso incomodou. Ele ajeitou o punho da camisa, exibindo o relógio como se fosse escudo. Você está carregando uma bolsa aí, ele disse para ela, mudando o foco. Deixa eu ver. Ela apertou a bolsa contra o corpo. Não. O olhar dele endureceu. Eu mandei. Na mesma hora, um homem grande surgiu atrás dele, daqueles de postura de segurança, com fone no ouvido. Eu não tinha visto chegar. Isso me gelou, porque significava que ele não veio sozinho nem por acaso. Veio preparado. Isso aqui é feira, não é escritório. O Ademir soltou-se, aproximando com passos firmes. Aqui ninguém manda em ninguém. O segurança olhou para o Ademir, depois para a faca e decidiu ficar parado. Não era covardia, era cálculo. Um escândalo ali chamaria a polícia, chamaria a imprensa local, chamaria olhar. E homem de nome odeia olhar. Ela respirou e fez o que eu não esperava. Tirou o medalhão do pescoço e segurou na mão, como se fosse um amuleto. Eu não vou para casa agora, ela disse, firme. Eu vou resolver coisas que você tentou esconder a minha vida inteira. Ele deu um passo rápido, impaciente. Você não vai resolver nada. O tom ficou mais duro. Você vai voltar comigo. Ou eu resolvo do meu jeito. Eu vi a mão dela tremer mais forte. Vi o medo voltar. E eu entendi que por trás daquela riqueza toda, ela vivia há anos debaixo de ameaça. Eu pensei rápido. O envelope com a certidão estava dentro da minha sacola, junto das coisas da barraca. Se ele suspeitasse do envelope, era capaz de tentar arrancar, rasgar, sumir. Eu precisei de uma saída sem confronto direto. Dona Marli, eu chamei alto. Ela veio, assustada. Pega isso para mim e leva para sua casa, agora. Eu enfiei a mão na sacola e passei o envelope pardo para ela, por baixo de uma sacola de laranja, sem ninguém perceber claramente. É coisa de documento. Guarda e não mostra para ninguém. Ela arregalou os olhos, mas entendeu no mesmo instante. Dona Marli é do tipo que não pergunta quando percebe que é sério. Só faz. Pode deixar, ela disse, e sumiu no meio do povo como quem vai só embora. O homem do relógio notou o movimento, mas não viu o que era. O que você passou para ela? Ele perguntou. Laranja, eu respondi, sem piscar. Ele estreitou os olhos. Não acreditou, mas não podia provar. Vamos embora. Ele disse para ela, agora com a voz de dono. Chega dessa palhaçada. Ela olhou para mim e naquele olhar tinha uma decisão que eu não via há anos. Ela não estava pedindo ajuda. Estava pedindo coragem emprestada. Eu não vou, ela repetiu. E a voz saiu mais baixa, mas mais firme. Ele respirou fundo, como quem conta até um número para não perder a postura. Então você escolheu. Ele olhou para mim de novo. E você? Vai pagar junto. A palavra pagar não foi ameaça vazia. Foi promessa. Ele se virou e começou a andar, como se fosse embora. O segurança acompanhou. O carro preto estava mais à frente. Antes de entrar, ele olhou para trás e falou, quase sem mexer os lábios. Eu volto. E foi embora. Eu fiquei parado, sentindo o ar voltar aos poucos. Só que o ar não vinha limpo, vinha pesado. Ela estava com os olhos cheios, mas não chorava. Não ainda. Ela segurava a bolsa com as duas mãos, como se o corpo dela ainda estivesse esperando um puxão. Você está bem? Eu perguntei. Ela balançou a cabeça. Eu estou viva, ela disse. Faz tempo que eu não me sinto assim. Eu não sabia se aquilo era bom ou assustador. Os colegas se aproximaram devagar. Ademir veio primeiro. Seu João, esse cara é problema. Eu sei, respondi. Seu Bento olhou para ela com atenção.
como se tentasse entender de onde vinha tanta dor. Moça, você precisa de lugar seguro, ele falou. Tem gente que gosta de mandar, mas quando encontra gente unida fica menor. Ela engoliu o choro e respondeu com respeito. Obrigada. Eu olhei em volta e pensei numa coisa que doeu. Eu tinha proteção ali. Ela não tinha. Você não pode voltar para casa hoje. Eu falei e senti o tamanho da frase. Ela ficou imóvel. Se eu não voltar, ele vai ficar mais bravo, eu sei. Eu cortei, tentando pensar com clareza. Mas se você voltar agora, você volta para o controle dele. E ele vai tirar de você o que você acabou de conquistar, a coragem de procurar a verdade. Ela passou a mão no rosto. Eu não tenho para onde ir, João. Eu pensei na minha casa simples. Pensei no que a vizinhança diria. Pensei no peso de colocar aquela mulher ali. Pensei em mim mesmo, no meu sossego. E ao mesmo tempo, pensei na foto dentro do medalhão, na carta, no documento, na vida que pode ter sido roubada. Você pode ficar na casa da minha irmã. Eu falei rápido, antes de eu mesmo voltar atrás. Ela mora perto, é mulher séria, não faz pergunta demais. E ninguém vai associar você comigo lá. Ela me olhou com surpresa. Sua irmã vai aceitar? Vai, eu disse, e eu sabia que ia aceitar. Minha irmã é daquelas que, quando vê injustiça, vira pedra. Saímos da feira pela rua lateral, misturados com gente carregando sacola. Ela colocou o lenço de novo. Eu andava atento, olhando reflexos, vitrines, qualquer sinal de carro preto. No caminho, ela falou baixo. João, você não entende o que está fazendo. Eu entendo sim, eu respondi. Eu estou tentando não te deixar sozinha do mesmo jeito que eu te deixei no passado. Ela parou de andar por um segundo. Você me deixou? Ela perguntou magoada, como se aquela ferida ainda estivesse aberta. Eu respirei fundo. Ali vinha uma verdade que eu evitava. Eu deixei o silêncio vencer. Eu falei. Eu podia ter ido atrás. Eu podia ter insistido. Eu fiquei orgulhoso. Eu fui covarde do meu jeito também. Ela abaixou a cabeça. E a rua parecia mais estreita. Chegamos na casa da minha irmã, uma casa simples de portão branco, com plantas em latas velhas na entrada. Minha irmã abriu a porta e me olhou com cara de quem já sabia que o dia tinha sido diferente. João? Ela perguntou. Eu a puxei para o canto e expliquei o mínimo necessário. Vi a expressão dela mudar de estranhamento para indignação em segundos. Entra, ela disse para ela sem hesitar. Aqui ninguém encosta. A forma como minha irmã falou, ninguém, me deu um alívio que eu não sabia que precisava. Enquanto ela ia para o quarto, minha irmã me puxou pelo braço. Que história é essa de marido poderoso, documento, ameaça? Ela perguntou baixo. Você está se metendo em coisa grande. Eu já estou metido, eu respondi. Minha irmã me olhou com firmeza. Então vai até o fim direito. Ela apontou para mim, mas sem fazer loucura e sem deixar essa mulher virar refém de novo. Eu saí dali e fui para casa com a cabeça latejando. No caminho, passei por uma banca de jornal e vi a capa de uma revista com foto de empresário sorrindo, desses que aparecem em evento beneficente. A foto parecia com alguém que eu já tinha visto, e meu estômago apertou quando eu percebi que era ele, o homem do relógio. O nome dele estava em letras grandes. Eu li e senti a garganta secar, porque ao lado do nome tinha uma frase sobre filantropia, respeito, família. Família. A palavra brilhou como ironia. Cheguei em casa e encontrei um papel dobrado enfiado por baixo da porta. Não era conta, não era propaganda. Abri com o coração batendo. Era um recado escrito à mão, com caneta preta, letra firme, como quem não tem medo de deixar prova. Você gosta de feira, eu gosto de silêncio. Amanhã você escolhe qual dos dois vai continuar existindo. Eu fiquei olhando para aquilo com as mãos geladas, sentindo a raiva misturar com medo. Não era ameaça vaga. Era ataque direto ao que eu mais amava. Minha vida simples, meu trabalho, minha dignidade. E naquele momento, eu entendi que o próximo passo não era só descobrir a verdade. Era proteger a verdade para ela não ser engolida antes de nascer. Você que está ouvindo, faria o que no meu lugar? Guardaria o papel e fingiria que não viu.
Ou pegaria esse aviso e transformaria em combustível? Porque eu já sabia o que eu ia fazer. Só não sabia o preço. Eu não dormi direito depois daquele bilhete. Nem dava. A frase ficava rodando na minha cabeça como roda de carrinho de feira em rua de pedra. Você gosta de feira, eu gosto de silêncio. Aquilo não era só provocação. Era o tipo de recado que vem de quem está acostumado a mandar no mundo e acha normal escolher o que existe e o que desaparece. De madrugada, levantei, fui até a janela e fiquei olhando a rua vazia. Um poste piscando, um cachorro latindo ao longe, o vento mexendo as folhas de uma árvore. Tudo tão comum que até dava raiva, porque a minha vida, que sempre foi simples e previsível, tinha virado uma corda esticada. Quando amanheceu, eu fui para a feira como sempre, não por teimosia, mas porque eu não ia aceitar a ameaça dentro da minha casa e ainda ficar trancado com medo. Coloquei a camisa, peguei o carrinho, saí com o coração batendo estranho. No caminho, eu tentei falar com a minha irmã pelo telefone. Ela atendeu na hora. Ela dormiu, minha irmã disse, antes de eu perguntar qualquer coisa. Mas acordou de madrugada chorando baixinho. Não quis explicar. Só pediu para eu trancar tudo e não abrir para ninguém. Eu fechei os olhos por um segundo. Eu vou dar um jeito nisso hoje, eu falei. João, minha irmã começou. Eu sei. Cortei, porque se eu deixasse ela falar, eu ia desabar. Só não deixa ela sozinha. Cheguei na feira e meu estômago afundou. A minha barraca estava mexida. Não era um vento que derruba coisa, era mão humana. A lona rasgada em 2 lugares, caixas quebradas, a balança no chão com o vidro estilhaçado. E no meio das frutas espalhadas, tinha uma coisa que me deixou sem ar. O medalhão. O mesmo medalhão dela. Fechado. Brilhando sujo de terra, como se alguém tivesse feito questão de colocar ali para eu entender o recado. Eu fiquei parado, sem conseguir dar um passo. Aquilo foi tão pessoal que deu vontade de vomitar, porque não era só prejuízo. Era invasão. Era o passado e o presente se misturando do jeito mais cruel. Filho da mãe. Ouvi o Ademir atrás de mim, e a voz dele saiu grossa. Quem fez isso? Eu peguei o medalhão com cuidado, como se fosse um passarinho ferido. Ele estava intacto, mas o fecho estava arranhado, sinal de que alguém tentou abrir e não conseguiu. Tentei imaginar um homem grande, irritado, tentando forçar uma lembrança que não era dele. Dona Marli apareceu do nada, com os olhos arregalados. Seu João, eu vi de longe e já imaginei. Eu guardei o envelope, tá? Tá comigo, no fundo do armário. Ninguém mexe. Eu assenti sem conseguir agradecer direito. Minha garganta estava travada. Isso aqui não vai ficar assim, o Ademir falou, e outros feirantes se aproximaram. Era bonito de ver. Gente simples, mas unida. Gente que sabe o que custa levantar uma barraca. Seu Bento encostou a mão no meu ombro. Hoje você não está sozinho, João. Eu respirei fundo e senti uma coisa estranha. Medo, sim, mas também uma coragem bruta. Uma coragem que eu não lembrava mais como era. Eu vou na delegacia, eu falei. Vou registrar isso e vou levar esse bilhete. Ademir cuspiu no chão, de raiva. E eu vou com você. A delegacia estava cheia de gente esperando, como sempre. Eu levei fotos da barraca, levei o bilhete, levei o medalhão dentro de um pano. O policial que nos atendeu era jovem, mas tinha um olhar sério. O senhor tem suspeita de quem fez? Ele perguntou. Eu pensei em falar o nome do homem do relógio, mas percebi o risco na hora. Nome grande assusta até papel. Eu tenho, eu respondi. Mas eu também tenho medo do que acontece se eu falar alto. Ele me olhou por um segundo e assentiu devagar. O senhor vai registrar a ocorrência. E eu sugiro, ele falou mais baixo, que o senhor procure uma defensoria ou um advogado. Se tem ameaça, tem caminho legal. A palavra legal me deu um alívio pequeno, mas real. Porque até então tudo estava no terreno da força, e força eu não tinha para competir com gente rica. Saí de lá com um papel na mão e com o coração pesado. No caminho, lembrei de um homem que eu conhecia da associação de feirantes, um sujeito chamado Silas, que ajudava o pessoal com burocracia, papelada, essas coisas. Liguei, ele atendeu. João? Ele estranhou. Tá tudo bem? Eu contei por cima.
Ele ficou em silêncio e depois falou: "Vem aqui agora. Eu conheço uma advogada que não tem medo de sobrenome." No começo da tarde, eu estava sentado numa sala pequena, com um ventilador barulhento, olhando uma mulher de óculos, cabelo preso, fala firme. Ela leu o boletim de ocorrência, leu o bilhete, viu as fotos. "Isso aqui é intimidação", ela disse. "E tem 2 caminhos: proteger vocês e correr atrás da documentação." "Vocês?" Eu perguntei, e só de dizer já senti o peso. "Você e ela", a advogada respondeu. "Se ele é marido e está ameaçando, ela também está em risco. E se existe um segredo antigo envolvendo instituição e encaminhamento, isso pode virar um processo sério." Eu contei o que sabia, sem entrar em detalhes demais. Falei do hospital, do cartório, do envelope com a certidão. Ela anotou tudo. "Eu vou pedir acesso ao arquivo judicial", ela disse. "E vou solicitar medida protetiva se houver base, pelo menos para ela. E vou orientar vocês a não ficarem expostos." Eu ouvi aquela frase e pensei: se eu não ficar exposto, ele vence. Mas calei. Não era hora de orgulho. Saí de lá com uma sensação de que, pela primeira vez, eu tinha um chão. Um chão frágil, mas chão. E com uma instrução clara: buscar a instituição mencionada no código de encaminhamento. O nome estava anotado num papel desde o hospital. Uma instituição fora da cidade. Um abrigo antigo que, segundo o funcionário, podia ter registros. Eu fui direto buscar ela na casa da minha irmã. Minha irmã abriu a porta antes de eu bater, como se estivesse esperando. Ela estava sentada no sofá com uma xícara de chá nas mãos. Quando me viu, levantou devagar. Parecia mais cansada do que no dia anterior. O rosto sem maquiagem. O olhar mais verdadeiro. "Aconteceu alguma coisa?" ela perguntou, e a voz dela já veio com medo. Eu mostrei o medalhão. Ela levou a mão à boca. "Ele esteve lá." Ela sussurrou. "Ele esteve na minha feira", eu respondi. E deixou isso. Ela segurou o medalhão com uma delicadeza que me cortou, como quem pega um pedaço do próprio coração. "Ele quer me lembrar que tudo que eu tenho, ele acha que é dele", ela falou. "Até minhas memórias." Eu não queria alimentar pavor, mas eu precisava ser real. "A gente vai para a instituição hoje", eu disse. "Se a gente esperar, ele corre na frente." Minha irmã cruzou os braços. "Vocês vão, mas eu vou junto até a rodoviária. E vão com cuidado." Ela olhou para ela. "E você, minha filha, se ele te ligar, você não atende sozinha. Você atende com alguém do lado." Ela assentiu, engolindo o choro. A gente pegou um ônibus intermunicipal no fim da tarde. Banco duro, janela que não fechava direito, gente com sacola, cheiro de lanche. Eu preferia 1000 vezes aquele desconforto do que o luxo do carro preto. No ônibus, pelo menos, ninguém era dono de ninguém. Ela ficou quieta quase o caminho todo, segurando o medalhão no bolso, como se aquilo fosse o único objeto real no meio do caos. "Você está com medo?" eu perguntei. Ela olhou para mim. "Eu estou com medo de descobrir que eu fiz uma coisa que não tem perdão", ela disse. E aquilo doeu, porque eu entendi. "E estou com medo de descobrir que eu sofri uma coisa que ninguém vai pagar." Eu respirei fundo. "Seja o que for, a verdade não muda por causa do medo", eu respondi. "Ela só muda a gente." Chegamos já à noite. Pegamos um táxi simples até o endereço. A instituição era um prédio antigo, muro alto, portão de ferro. Não parecia abandonado, mas parecia escondido do mundo. Uma placa pequena indicava o nome, meio apagado. Bati no portão. Um homem saiu. Porteiro, cara fechada. "O que vocês querem?" Ela tentou falar, mas a voz travou. Eu fui. "A gente procura informação sobre um registro antigo. Encaminhamento de hospital. Temos nome, data." O homem estreitou os olhos. "Isso aqui não é lugar para curioso." "Não é curiosidade", eu disse, firme. "É história de vida." Ele nos mandou esperar e foi chamar alguém. Alguns minutos depois, apareceu uma senhora mais velha, roupa simples, olhar atento. Ela olhou para ela e depois para mim, como se medisse a verdade no rosto da gente. "Entrem", ela disse. A gente entrou num corredor com fotos antigas na parede. Crianças em fila, festas simples, retratos amarelados. O coração bateu tão forte que eu senti na garganta. Sentamos numa sala pequena,
A senhora pediu os dados. Eu entreguei o que tinha. Ela anotou. Isso foi há muitos anos. Ela disse. Mas nós temos arquivo. Ela saiu. A espera ali era diferente da do cartório. Ali, cada segundo era como se alguém estivesse girando uma chave dentro do meu peito. Ela voltou com uma pasta, colocou em cima da mesa, abriu. Passou folhas devagar. Parou numa página e ficou olhando, como se confirmasse. Eu preciso perguntar uma coisa antes. Ela disse, séria. Vocês têm certeza de que querem seguir? Eu olhei para ela, depois para a mulher ao meu lado. Ela estava pálida, mas assentiu. Sim, ela respondeu. A senhora apontou para a folha. Aqui consta um bebê que chegou com encaminhamento de hospital com ordem de tutela assinada por um responsável. Ela respirou fundo. E consta também a saída. Saída para onde? Eu perguntei, e minha voz falhou. A senhora passou o dedo numa linha e falou um nome completo, primeiro e sobrenome. E ao lado, uma observação que me fez perder a força nas pernas. Adoção concluída. Eu ouvi ela soltar um som baixo, como se o ar tivesse sido arrancado. Eu não consegui olhar para o papel de primeira. Quando olhei, eu senti o mundo inteiro mudar de forma, porque ali, naquela pasta, tinha mais do que um nome. Tinha um endereço antigo de destino, tinha uma cidade e tinha uma anotação final, escrita à mão, com letra diferente. Adulto, retorno para a atualização de dados há poucos anos. Eu levantei o rosto num choque. Poucos anos? Eu repeti. A senhora assentiu. Ele esteve aqui, já homem, procurando informação. Ela não terminou a frase, porque naquele exato momento, um barulho seco ecoou do lado de fora, como o portão batendo com força. Vozes, passos apressados, o porteiro falando alto. A senhora olhou para a porta com o rosto mudando. Quem é? Ela perguntou. E antes que alguém respondesse, eu reconheci a voz do homem do relógio, do lado de fora, calma demais para a situação. Boa noite, eu vim buscar minha esposa. Eu senti o sangue gelar. Ela se levantou num pulo tremendo. Ele não podia saber que a gente estava aqui. Eu apertei a pasta com as duas mãos, como se fosse possível segurar o passado e o futuro ao mesmo tempo. A senhora fechou o arquivo depressa e me olhou com firmeza. Se ele entrar, ele vai tentar tirar isso de vocês. Eu olhei para a porta. Olhei para ela. Olhei para aquela pasta que tinha um nome que podia ser tudo. Você consegue imaginar o que é ouvir que o filho que você nunca soube se existe esteve ali poucos anos atrás, vivo, adulto, andando pelo mesmo corredor? Porque eu estava com a verdade na mão e o perigo batendo na porta. E eu entendi que o confronto definitivo não ia acontecer na feira, nem no cartório, nem no hospital. Ia acontecer ali, com a vida inteira olhando para mim através de uma porta prestes a abrir. O barulho do portão lá fora não era só metal batendo. Era a vida dizendo, sem delicadeza, que não dava mais para esconder nada. A senhora do arquivo trancou a pasta num armário com mãos rápidas, mas o olhar dela me dizia que o perigo não era o papel, era o homem. A voz dele veio outra vez, mais perto, como quem já se acha dentro. Eu sei que vocês estão aí. Não faz sentido prolongar. A mulher ao meu lado estava branca. Não era susto. Era anos de controle falando dentro do corpo dela. João! Ela sussurrou, e eu senti que aquilo era pedido e despedida ao mesmo tempo. Ele não vai parar. Eu respirei fundo, olhando para a porta. Eu não era herói. Eu era feirante. Mas havia uma coisa que eu tinha aprendido na feira. Quando alguém tenta te esmagar, você não precisa ser mais forte. Você precisa ser mais firme. Eu me virei para a senhora do arquivo. Tem telefone aqui? Ela apontou para a mesa. Liga para a polícia. Eu falei, sem pensar duas vezes. Agora. Diz que tem ameaça e tentativa de invasão. Ela já estava discando. O porteiro lá fora falava alto, tentando conter. Eu ouvi passos, ouvi o segurança dele discutindo e a voz do homem do relógio continuava calma, quase educada. Isso era o que mais me dava medo. Gente cruel que fala bonito. Eu olhei para a mulher. Escuta bem, eu disse baixo. Você não vai falar com ele sozinha. Não vai abrir nada. Não vai explicar. Hoje você só vai fazer uma coisa. Existir do seu jeito. Ela piscou rápido, segurando o choro. Assentiu.
A senhora do arquivo voltou com o telefone na mão. Já vem viatura, ela disse. Mas eles podem demorar. Então a gente segura até lá, eu respondi. Ela apontou para uma porta lateral. Tem uma saída pelos fundos, mas se vocês correrem, ele corre atrás. E aí vira perseguição. Eu pensei na rua escura, no muro alto. Ele tinha gente. Eu não queria transformar aquilo num filme de fuga. Eu queria transformar em prova. A gente fica, eu decidi. Aqui, com testemunha. A senhora assentiu, como quem entende o que é enfrentar alguém poderoso do jeito certo, com gente vendo. Os passos lá fora ficaram mais firmes. Ouvi o trinco da porta da frente mexendo. O porteiro falou alto. Aqui o senhor não entra. Eu não estou pedindo. O homem respondeu e a voz dele ficou mais dura. Eu estou resolvendo um assunto meu. Eu ouvi o som de uma pancada e a mulher ao meu lado se encolheu. Eu segurei o braço dela. Olha para mim, eu falei. Respira. Ela respirou, mas a respiração dela vinha aos pedaços. A porta da sala em que a gente estava não se abriu, mas a voz dele invadiu pelo corredor. Meu bem, vamos embora. Você está passando vergonha. Ela fechou os olhos e eu vi a vergonha antiga tentando vencer de novo. A vergonha é uma coleira invisível. Eu apertei a mão dela com firmeza. Vergonha é roubar vida dos outros. Eu falei alto o suficiente para ele ouvir. Vergonha é ameaçar. Houve um silêncio curto. Aí uma risada seca. Quem é você para falar de vergonha, João? Ele respondeu do corredor, e o nome na boca dele soou como cuspe. Um feirante querendo bancar o importante? Eu senti a raiva subir, mas segurei. A raiva dá palco para quem quer palco. Eu sou o homem que você tentou apagar, eu respondi. E hoje não apaga mais. Ele veio mais perto. A sombra dele apareceu na porta do corredor, mas ele parou quando viu a senhora do arquivo ali, imóvel, olhando com firmeza. Testemunha. Isso freia muita valentia. A senhora sabe com quem está lidando? Ele perguntou para ela, tentando dobrar o ambiente. Eu sei exatamente com quem eu estou lidando, ela respondeu seca. E eu também sei o que eu acabei de ver no arquivo. O olhar dele mudou por um segundo. Pequeno, mas mudou. Não era medo de mim, era medo de papel. Foi nessa hora que ouvi a sirene, distante, se aproximando. Um som simples que para mim, naquele momento, parecia música. Ele ouviu também. Você chamou polícia? Ele perguntou, agora para a mulher, como se ela fosse culpada. Ela levantou o rosto, e eu vi algo que eu não via nela na feira, nem na cafeteria, nem no hospital. Decisão. Eu chamei a minha vida de volta, ela disse. E se você quiser discutir, discute com a lei. A sirene ficou mais alta. 2 minutos depois, a viatura parou do lado de fora e as vozes mudaram. O porteiro falando apressado, o segurança dele tentando explicar e o policial pedindo o documento. O homem do relógio saiu do modo calmo. Não gritou, mas ficou frio de verdade. Isso é um mal-entendido. Ele disse, com aquela voz de quem já resolveu coisa pior com sorriso. O policial entrou. Outro ficou na porta. A senhora do arquivo contou, eu contei, e a mulher contou do jeito dela, sem floreio, sem exagero. Disse da perseguição, das ameaças, do bilhete, do medo de voltar para casa. O homem tentou interromper. Ela é minha esposa, ela está confusa. O policial levantou a mão. Senhor, aqui quem fala agora é ela. Quando deram espaço para ela, eu vi o quanto isso era novo, ser ouvida, ser tomada como adulta. Ela respirou fundo e falou, eu quero ir embora. Eu não quero voltar com ele. E eu quero proteção. A palavra proteção saiu como se fosse um tijolo tirado do peito. O homem do relógio ficou duro. Você está me desafiando na frente de estranhos? Ele soltou, esquecendo o disfarce por um segundo. E foi aí que o policial olhou para ele com outro tipo de atenção. Porque ameaçar diante de autoridade é mostrar quem você é. O policial pediu que ele se afastasse. Pediu documento. O homem tentou manter postura, mas eu vi a raiva dele vazando pelos cantos. No fim, ele não saiu algemado naquele instante, porque a vida real nem sempre dá espetáculo. Mas ele saiu marcado, registrado, nome anotado, ocorrência aberta e, mais importante, com testemunhas. A viatura nos levou até a delegacia para formalizar a situação.
Minha irmã foi buscar a mulher e a advogada apareceu depois, como se o destino tivesse combinado com ela. Quando a advogada viu o relato da instituição e ouviu o que aconteceu, ela foi direta. A partir de agora, tudo por escrito, tudo protocolado. Ele é forte em ameaça e fraco em luz. Nos dias seguintes, as coisas se desenrolaram com uma lentidão que irrita, mas com um sentido que eu nunca tinha sentido. A verdade andava, mesmo devagar. Com a certidão do cartório e o registro da instituição, a advogada conseguiu pedir acesso ao processo antigo de tutela. E quando o papel veio, não veio bonito, veio sujo. Veio com assinatura, com nome, com caminho torto. O padrasto dela não tinha resolvido nada por amor. Ele tinha apagado o que não cabia na imagem dele. Ela chorou quando viu. Chorou de um jeito que não era mais vergonha. Era luto. Luto por uma vida que poderia ter sido. Luto por ter sido usada como peça. E eu chorei também. Mas o meu choro era diferente. Era a mistura de dor com um começo de justiça. A parte mais difícil veio depois. Encontrar o filho. Sim, porque o nome na pasta da instituição era real. E o endereço de destino também. Não era garantia de que a pessoa ainda morava lá, nem de que queria ser encontrada. Era só uma linha num papel e a vida de um homem adulto do outro lado. A advogada orientou com cuidado. Nada de aparecer do nada, batendo em porta e exigindo. Ela fez contato formal com o fórum para localizar o processo de adoção. O caminho levou semanas, e eu aprendi uma coisa ali. Quando a verdade é grande, ela exige paciência. Mas quando ela chega, muda até o jeito da gente respirar. O filho tinha sido adotado por um casal de outra cidade, gente simples, que tinha criado ele com dignidade. Ele estudou, trabalhou, construiu a própria vida. E sim, tinha voltado à instituição, há poucos anos, para buscar pistas, não para acusar ninguém, para entender. Quando a advogada nos disse que ele aceitou conversar, eu fiquei sentado na cadeira da cozinha sem conseguir levantar. A feira naquele dia ficou para depois, porque eu senti que cada caixa de fruta que eu tinha carregado na vida toda era pequena perto daquele momento. O encontro aconteceu num lugar neutro, uma sala simples na defensoria, com cadeira de plástico e água em copo. Nada de luxo, nada de novela, só gente tremendo por dentro. Quando ele entrou, eu reconheci uma coisa no jeito de andar. Não era o rosto, não era a cor do olho. Era o jeito de olhar o ambiente, como quem mede antes de confiar. Era meu jeito. Ele tinha barba rala, roupa simples, postura de homem que aprendeu a se virar. Olhou primeiro para a mulher, depois para mim. E ficou uns segundos em silêncio, como se o corpo dele estivesse lembrando de uma história que a cabeça nunca viveu. Eu não vim aqui para brigar, ele falou, e a voz dele estava firme. Eu vim para parar de imaginar. A mulher começou a chorar sem som. Eu levantei devagar, com medo de invadir. Eu sou João, eu disse. Feirante. Ele assentiu. Eu sei. Aquilo me derrubou por dentro. Como sabe, ele respirou fundo. Porque eu voltei naquela instituição faz uns anos. Eu encontrei um nome num papel antigo. E eu procurei. Não achei você, mas achei uma história de feira, de um homem que trabalhava cedo, que tinha mãos calejadas. Ele olhou para as minhas mãos. Eu fiquei com isso guardado. Eu não aguentei e sentei de novo. A realidade, quando confirma o que a gente tem medo de sonhar, é pesada. A mulher tentou falar, mas só saiu um pedido quebrado. Me perdoa. Ele não correu para abraçar, não fez cena. Ele ficou olhando com os olhos cheios, mas segurando. E isso, para mim, foi a prova mais forte de que ele era homem de verdade. Eu não sei se eu consigo perdoar hoje, ele respondeu. Mas eu consigo ficar, eu consigo ouvir. A frase "eu consigo ficar" foi um presente. E ali, aos poucos, a gente começou a construir uma ponte. Não uma ponte perfeita, uma ponte humana, com perguntas difíceis, com respostas que doíam, com silêncio necessário. Ele contou da infância, do carinho dos pais adotivos, do vazio que aparecia de vez em quando sem explicação. A mulher contou o que lembrava, o que descobriu e o que passou anos negando. Eu contei da feira, da carta, do medalhão, do orgulho que me fez calar.
Teve um momento em que ele olhou para ela e falou uma coisa que eu vou levar para sempre. O que fizeram com a senhora foi crime. O que fizeram comigo foi roubo. Mas eu não quero viver minha vida inteira só como vítima. Eu quero escolher o que fazer com isso. Ele olhou para mim e completou. E eu quero conhecer você. Se você quiser me conhecer também. Eu senti o peito abrir num lugar que eu nem sabia que existia. A partir daí, as coisas não viraram um conto de fadas. Viraram vida. E vida, quando melhora, melhora aos poucos. Ela se separou do marido, com medida protetiva, com advogado, com prova. Ele tentou fazer barulho, tentou ameaçar, tentou usar nome e influência. Só que a luz já tinha pegado. E quando a história começou a circular, porque cidade fala, feira fala, documento fala, ele perdeu o espaço de agir no escuro. A justiça pode ser lenta, mas o medo dele de escândalo era rápido. Eu reconstruí minha barraca. Os colegas ajudaram. Dona Marli apareceu com pano novo para a lona. Ademir trouxe madeira. Seu Bento trouxe um chá para acalmar o coração, e eu aceitei, porque naquela fase até o coração precisava de cuidado. E no dia em que eu reabri a barraca, o filho, meu filho, apareceu na feira. Não com câmera, não com anúncio, só apareceu. Ele ficou parado olhando as frutas, como eu fico, e sorriu de canto, como eu sorrio. Aí ele pegou uma laranja e falou: "Me escolhe uma doce." Eu não consegui responder na hora. Só peguei a laranja mais bonita, a que parecia ter guardado o sol por dentro, e coloquei na mão dele. "Essa aqui," eu falei, com a voz falhando. "Essa aqui é doce de verdade." Ele assentiu e pela primeira vez me abraçou. Sem pressa, sem teatro. Um abraço de homem adulto, mas com um pedaço de menino dentro. Eu senti as mãos dele nas minhas costas e pensei: a vida pode roubar muito, mas também pode devolver. Às vezes tarde, mas devolve. A mulher ficou do outro lado da barraca, com o medalhão no pescoço, agora sem peso. Quando nossos olhos se encontraram, eu vi que ela não estava mais tentando ser superior. Ela estava tentando ser digna. E isso era bonito de um jeito que o dinheiro nunca compra. A gente não virou casal de novela do dia para a noite. A gente virou companheiro de recomeço. A confiança voltou com conversa, com tempo, com presença. E quando a gente decidiu caminhar junto de novo, foi sem promessa exagerada. Foi com uma frase simples, a mais verdadeira que eu poderia dizer: "Eu não quero te perder de novo. Não para o medo, não para orgulho, não para ninguém." Ela segurou minha mão e respondeu: "Dessa vez, eu fico." Hoje, quando eu olho a feira cheia, eu entendo que a humilhação daquele primeiro dia foi só a casca amarga de uma história que precisava acontecer para a verdade nascer. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que a vida pode atrasar, pode machucar, pode confundir, mas quando a gente escolhe a verdade com dignidade, alguma forma de justiça aparece, mesmo que seja na forma de um abraço que chega décadas depois. E eu queria te perguntar, de coração, o que mais te tocou nessa história? Foi o reencontro? Foi a ameaça? Foi a coragem dela? Ou foi a descoberta do filho? Se você quiser, deixa nos comentários o que você sentiu. Porque eu aprendi que quando a gente fala, a dor diminui. E quando a gente divide, a esperança cresce.